Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá certo? Vamos lá, vamos dar continuidade, né, na série, né, de vídeos aqui sobre Ellen White, no primeiro pilar que ela se encontra, e eu faço o convite que você assista a este vídeo até o fim. Muito mais informação tão importante quanto tantas outras que já passaram nos outros vídeos, tá certo? Lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de absolutamente ninguém. É só a minha visão e nada mais. Se caso você quiser bater um papo comigo, tá certo? Tá aí, ó, o meu WhatsApp. Me adiciona lá no seu WhatsApp e a gente bate um papo. Tá certo? Muito bem. Dito isto, vamos aí ao vídeo, vamos ao conteúdo, vamos lá. Ellen White e os pilares da validade profética. Vamos dar uma olhada aí, né, no verso bíblico que nós temos como suporte, apoio, para toda essa sequência desse primeiro pilar, tá certo? Vamos lá. E diz assim, que está em 1 João, capítulo 4, verso 1. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Ellen White é uma verdadeira profetisa de Deus? Você ainda tem coragem de afirmar uma coisa dessa depois que eu estou apresentando? É óbvio que nesta série aqui, né, dos 5 pilares, eu não quero expor tudo o que Ellen White infelizmente, vai ficar devendo como profetisa. Mas do que nós estamos colocando aqui, já é o suficiente ou ainda não? E aqui vamos à pergunta crucial número 9. E diz assim, esta pergunta. A afirmação de Ellen White sobre o endosso de Hasen-Foss é precisa? Eu não vou deixar de lembrar vocês aqui de qual pilar estamos tratando. Qual é o pilar? O pilar é honestidade e integridade. Colocar Ellen White aí sobre esse pilar da integridade e honestidade, será que ela está passando? Hasen-Foss era cunhado da irmã de Ellen White, a Mary. Durante o inverno de 1845, Ellen White viajou para Poland, Maine, para relatar sua visão. No dia seguinte ao encontro de Ellen White com os crentes do Advento em uma casa de reunião em Margaret's Hill, ela foi supostamente confrontada por Hasen-Foss, que queria lhe contar uma história bem interessante. O relato de Ellen White sobre a experiência, escrito em 1890, tornou-se uma parte importante da tradição adventista. A história de Hasen-Foss é contada na Carta 37 de 1890, e esta carta é a única menção de Ellen White à história de Foss. Infelizmente, a carta não foi divulgada pelo White State. White State, o que é? Você, talvez, que esteja entrando hoje, agora, nesse vídeo. É o local onde todos os escritos de Ellen White estão reunidos ali. E a gente tem acesso através da internet. Mas nem tudo está à disposição. Tá? Então, infelizmente, essa carta não estava tão disponível assim quanto a gente poderia achar que iríamos encontrar, né? Mas exceto por uma fotocópia bem ruim da carta manuscrita, anexada a um artigo intitulado A Voz de Salamanca e o Diário de 1890, aí sim disponível ali no White State. O que leremos é o resumo de Arthur White da carta de sua avó, junto com algumas citações que ele escolhe fornecer. Está escrito o seguinte, vamos ler? Diz assim, vamos lá.
Algum tempo antes da primeira visão ser dada a Ellen, em dezembro, o Senhor havia dado exatamente uma visão assim a Hazen. Ele se recusou a obedecer aos sussurros do Espírito de Deus. Novamente, o Senhor se aproximou dele em visão. Ele foi instruído que se ele se recusasse a levar a mensagem, o Senhor a revelaria a outra pessoa, colocando o seu espírito sobre o mais fraco dos fracos. Mas Hazen ainda sentia que não poderia suportar o fardo e a reprovação de ficar diante do povo para apresentar uma visão de Deus. Ele disse ao Senhor que não faria isso. Então, sentimentos muito estranhos tomaram conta dele, e uma voz disse: "Vocês entristeceram o Espírito do Senhor." Isso assustou Hazen. Ele convocou uma reunião dos adventistas para esse propósito. Quando as pessoas se reuniram, ele relatou sua experiência. Então, ele tentou contar o que lhe foi mostrado, mas não conseguiu se lembrar. Mesmo com o esforço mais concentrado, ele não conseguiu se lembrar de uma palavra. Ele gritou em angústia: "Ele se foi de mim, não posso dizer nada, e o Espírito do Senhor me deixou." Enquanto Hazen conversava com Ellen naquela manhã de fevereiro em Poland, ele lhe disse que, embora não tivesse entrado na capela onde ela havia falado na noite anterior, ele havia ficado do lado de fora da porta e ouvido cada palavra que ela havia dito. Ele declarou que o Senhor havia mostrado a ela havia sido mostrado primeiro a ele. Mas, disse ele, eu estava orgulhoso. Eu não estava reconciliado com a decepção. Eu murmurei contra Deus e desejei estar morto. Então, senti um sentimento estranho tomar conta de mim. Doravante, serei como alguém morto para as coisas espirituais. Eu acredito que as visões foram tiradas de mim e dado a você. Não se recuse a obedecer a Deus, pois isso será um risco para a sua alma. Eu sou um homem perdido. Você é escolhida por Deus. Seja fiel em fazer seu trabalho, e a coroa que eu poderia ter tido, você receberá. O que veremos agora está o começo e o fim da carta na qual Ellen White, onde conta sua história sobre Foz. Vamos ver? Diz assim, vamos lá. Querida irmã Mary Foz, escrevi para você há alguns dias e agora outro assunto surgiu. John Lugborug está me escrevendo perguntando se eu conheço alguém vivo que estava presente na reunião que mencionei realizada em McGuire Hills, onde relatei as primeiras visões que tive. Mary, você estava na reunião, não estava? Sua memória é tão boa. Você tem alguma lembrança disso? Se sim, diga no papel o que você sabe a respeito disso. De acordo, meu irmão, minha irmã, com os registros substanciais disponíveis sobre a vida de Ellen White, a história de Hazen Foss não surge até 1890, embora supostamente tenha acontecido em 1845. Antes de 1890, Ellen White publicou vários relatos autobiográficos, mas nenhum deles mencionou Foz. Mesmo sua autobiografia final, publicada após sua morte em 1915, não inclui o endosso de Hazen Foss, que se tornou tão essencial à tradição adventista do sétimo dia. Por que Ellen White traria à tona a história de Foz depois de tantos anos? Por que ela não utilizou como uma afirmação divina durante os primeiros anos de seu ministério de luta? Em vez disso, ela esperou até que praticamente todos com conhecimento em primeira mão lá do incidente estivessem mortos.
Em 1890, Ellen White ainda estava lidando com as consequências da Conferência Geral de 1888, quando ela havia alienado muitos líderes importantes ao aparentemente mudar de ideia em relação à identidade da lei mencionada em Gálatas 3. Enquanto seu marido James White estava vivo, ela aparentemente teve uma visão mostrando que a lei em Gálatas 3 é a lei cerimonial e não a lei moral. Como resultado, um livro de Joseph Wagner foi removido da publicação adventista por James White. Na Conferência Geral de 1888, Elliot Wagner, filho de Joseph Wagner, reviveu o ensino de que Gálatas 3 trata da lei moral também. A liderança da Igreja Adventista, Uri Smith, diretor de longa data da Revista Adventista, defendeu fortemente a antiga interpretação, argumentando que ela era baseada em um testemunho de Ellen White. No entanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o suposto testemunho não pôde ser encontrado e Ellen White alegou que não conseguia se lembrar dele. O endosso de Ellen White à posição de Elliot Wagner em 1888 levou muitos líderes adventistas a questionar seu ministério, o que poderia explicar o momento da afirmação de Foss tardiamente lembrada. A carta para a irmã de Foss é um documento interessante que começa sugerindo que Ellen White não se lembra claramente dos detalhes de seu encontro com Foss, mas então ela continua a relatar seu relato dessa história aí de milagre. Embora seus apoiadores ficassem desconfortáveis com essa conclusão, é difícil escapar da ideia de que Ellen White, enfrentando uma crise de autoridade emanando lá do desastre de 1888, criou uma história de milagre para reforçar seu apoio, enquanto cuidadosamente estabelecia as bases de uma memória desbotada para recuar da história se alguém ainda vivo pudesse contradizê-la. Você, adventista ou não adventista, que ainda acredita em Ellen White como sendo a mensageira do Senhor, tente me responder depois de meditar no que foi mostrado aqui novamente. Mas me responda com sinceridade. Se a história de Foss for verdadeira, isso provaria que Ellen White é uma profetisa? A história de Foss se encaixa em um padrão de deturpações? Por que Ellen White esperou tanto tempo para relembrar a história de Foss? Se a história for falsificada, qual será o impacto nas afirmações proféticas de Ellen White? Analise, medite, você que acredita em Ellen White. Mas não vamos nos esquecer de qual pilar estamos submetendo a Dona Ellen White. Qual é o pilar? O pilar é honestidade e integridade. Tá certo? Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, legal que vocês vieram até aqui. Vamos aguardar aí o próximo vídeo, dar continuidade. Se eu não me engano, o próximo vídeo vai ser o último deste primeiro pilar. Tá certo? Um abraço, fica na paz e até o próximo vídeo. Até lá.